Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 38 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com o tema de proteção à biodiversidade. Na aula passada, nós definimos o que é biodiversidade, qual a importância da biodiversidade para nós seres humanos e para os demais seres vivos do planeta Terra. E nessa aula nós vamos começar a dividir essa aula em 3 partes. Nessa primeira parte nós vamos começar a falar sobre a importância de proteger a biodiversidade, usar aquela pequena recapitulada, e vamos comentar sobre os tipos de UCs. O que são as UCs? São as unidades de conservação. Existem muitas unidades de conservação de diferentes tipos espalhadas pelo Brasil. Vamos nos restringir às existentes no Brasil. E cada uma delas tem algumas normas, algumas leis específicas de funcionamento, de visitação, de conservação da vida, conservação da biodiversidade. Nós vamos falar sobre as maneiras de se preservar a biodiversidade. Então, as UCs, as unidades de conservação, são uma das principais maneiras de se preservar a biodiversidade. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer a importância da preservação da biodiversidade e identificar maneiras de realizar a preservação da biodiversidade, e vamos diferenciar as unidades de conservação. Existem 2 tipos principais que nós iremos trabalhar nas nossas próximas aulas, mas a gente vai diferenciar esses 2 tipos de unidades de conservação nessa aula ainda. Começando então com a biodiversidade. Eu sei que vocês têm o caderninho, têm o penão de vocês, vão fazer as anotações. A gente sempre conversa sobre isso e vocês sabem já da importância das anotações para rever o conteúdo antes de uma prova, rever o conteúdo antes de um exercício ou das nossas próximas aulas. Biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos existente em determinado lugar ou no planeta como um todo. Então, quando nós falamos da biodiversidade do planeta Terra, nós estamos falando sobre todos os seres vivos que habitam o planeta Terra, que podem ser encontrados no planeta Terra. Sejam bactérias, sejam fungos, sejam protozoários, sejam animais ou plantas. Lembram dos 5 reinos dos seres vivos? A gente comentou sobre todos eles e tal. Todos esses 5 reinos são dos seres vivos. Fazem parte, então, da biodiversidade do planeta ou de uma determinada região. Diante do aumento da destruição da vegetação nativa e da maior ocorrência de extinções nas últimas décadas, foi necessário criar algumas medidas para proteger a biodiversidade. Então, nós estamos num processo de grande destruição da vegetação nativa, grande destruição das matas, grande destruição dos rios através da poluição, dos mares também como consequência, porque do rio vai para os mares, grande destruição dos animais, da vida, da biodiversidade. Nós precisamos proteger ela. Algumas medidas restritas, algumas medidas que, se não respeitadas, geram multas, geram impactos e prisões e impactos severos nas pessoas que desrespeitam essas medidas de proteção à biodiversidade. Entre essas medidas está o combate ao desmatamento ilegal, bem como a fiscalização do corte de árvores para a extração de madeira. Percebam que tem ali combate ao desmatamento ilegal. Existe desmatamento legal, então? Sim, existe um desmatamento que é legalizado. Você pode realizar o desmatamento de uma determinada área, mas plantar árvores nativas, aquelas mesmas que tinham ali, em outra área. Aproveitar aquela terra. Porque assim como a população está aumentando, a quantidade de pessoas no mundo, todas essas pessoas precisam de alimentos. E para obter alimentos você precisa plantar cada vez mais.
Então, baseado nisso, aumento da população, aumento da produção de alimentos, nós precisamos de algumas áreas para desmatamento, justamente para fazer novas plantações. Mas o desmatamento ilegal, ele não se preocupa em replantar essas árvores em outro local. Não se preocupa com os animais que vivem ali, não tem um cuidado, um preparo daquela região. Simplesmente corta as árvores ou coloca fogo na vegetação e ocorre o desmatamento, a queimada daquela região. Certo? Então, isso nós temos que combater e com muita dedicação, com muito cuidado, porque é algo que prejudica muito a biodiversidade. Para a preservação da biodiversidade é preciso também combater a biopirataria, ou seja, o envio ilegal de plantas, animais e outros organismos para países estrangeiros interessados em utilizar esses recursos naturais para desenvolver medicamentos, cosméticos e outros produtos. Para você transportar de uma região para outra, de um país para outro, um determinado animal ou uma determinada planta, precisa ter um estudo. Se aquela planta, quando for introduzida no seu quintal, ela não vai se espalhar e não vai acaba prejudicando a biodiversidade do teu quintal e se espalhar para o restante da vizinhança. Se aquele animal que você está trazendo ou enviando, ele não vai prejudicar também a biodiversidade, se alimentando de todos os outros animais, se reproduzindo com grande velocidade e prejudicando a biodiversidade, prejudicando a teia alimentar. Então aí precisa de um estudo. E a biopirataria, bio vem de seres vivos. Pirataria é você comprar, vender de maneira ilegal. Então a compra ou a venda de seres vivos de maneira ilegal, não pense em seres vivos como seres humanos apenas, tem também, mas não pensem apenas como seres humanos, mas nesse caso como plantas e animais de maneira ilegal, ela deve ser combatida justamente porque pode prejudicar o ambiente inteiro. A criação de áreas naturais para proteção ambiental tem sido adotada no mundo todo como uma das principais estratégias para a conservação da natureza e manutenção da biodiversidade. Então, ao redor do mundo estão sendo criadas áreas naturais de proteção ambiental. Porque se não forem criadas essas áreas, as pessoas aos poucos elas vão desmatando, aos poucos elas vão caçando os animais, aos poucos elas vão retirando recursos naturais de uma determinada região que não pode. Criando essas áreas naturais de proteção ambiental, se qualquer alteração for feita nessas áreas, o dono do terreno, a pessoa responsável, é multada. Dói no bolso, ou ela tem chance de ser presa, enfim, ela vai responder a processos muito graves. Então, foi necessário, a conscientização das pessoas não ocorre. Então, é necessário que esses eventos mais drásticos sejam tomados justamente para as pessoas se conscientizarem com a proteção da biodiversidade. Essas áreas visam preservar o equilíbrio ecológico que permite a sobrevivência de todas as espécies, inclusive da espécie humana. Então, existem regiões onde a preocupação pela biodiversidade existe, é necessária, reconhecida. Grandes regiões onde uma área precisa ser cortada por uma rodovia, então existem passarelas verdes por onde os animais conseguem transitar de um lado da rodovia para outro, não tentam cruzar a rodovia, ser atropelado e dependendo do animal, se ele for de grande porte, for atropelado, ele pode prejudicar uma pessoa, matar uma pessoa que está dirigindo um carro na rodovia, enfim, esses cuidados com a biodiversidade,
eles também vão trazer benefícios para os seres humanos. Aí nós temos as unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas naturais com restrições de uso regulamentadas e protegidas por leis. Restrições de uso regulamentadas e protegidas por leis. Como a gente comentou, se você invade uma área, se você retira parte dos recursos naturais dela sem autorização, você pode ser penalizado. Prisão, multas, processos para responder. O objetivo principal é conservar e valorizar os recursos naturais como a biodiversidade e as fontes de água. Então, o objetivo das unidades de conservação é preservar a biodiversidade e preservar as fontes de água. Não é necessário apenas nós termos os seres vivos, essa grande biodiversidade. Se o básico, que é a água, que nós precisamos para sobreviver, nós não nos preocupamos. Então, nós precisamos das fontes de água para a nossa sobrevivência. Preservando as regiões próximas às fontes de água, elas dificilmente se esgotarão, se manterão sempre as vertentes ali sempre com água pura para utilizarmos, para nós utilizarmos. Além de beneficiar algumas comunidades tradicionais que dependem diretamente dos recursos naturais, as unidades de conservação beneficiam toda a sociedade, uma vez que os ambientes naturais são importantes para o fornecimento de água, o controle da poluição, conservação do solo, entre muitos outros problemas. Então, beneficiar algumas comunidades tradicionais. Como as unidades de conservação fazem isso? Tem algumas unidades de conservação que permitem que as comunidades tradicionais vivam nelas. Então, dali eles vão cultivar o seu alimento, eles vão criar alguns animais, pequenos animais para o abate, eles vão explorar a natureza, mas de maneira sustentável, sem prejudicar a natureza, dando tempo para ela se renovar. Então, as comunidades tradicionais que já fazem isso há milhares de anos podem continuar fazendo isso, viverem normalmente. E essas unidades de conservação, elas também visam o benefício de toda a sociedade, não apenas das comunidades tradicionais. Como a gente já comentou, preservando a água, todos precisamos de água para sobreviver. Então, preservando as fontes de água, nós vamos ter água potável, água disponível para nos alimentarmos, para os nossos afazeres diários, enfim. Controle da poluição. Essas fontes verdes, de matas verdes, elas controlam parte da poluição, do excesso de poluição que nós temos. Conservação do solo, evitam a erosão, assoreamento dos rios, enfim, vários problemas que estão associados à perda da biodiversidade de uma mata, por exemplo. E há dois tipos principais de unidades de conservação: as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. Então, esses dois tipos a gente vai comentar só um pouquinho, uma pequena introdução sobre eles, mas nós vamos trabalhar nas nossas duas outras aulas específicas sobre cada um deles. O que são as unidades de conservação de proteção integral? Elas não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo, coleta ou qualquer destruição dos recursos naturais. É uma área intocada. Você fez uma unidade de conservação de proteção integral, você registrou ela ou foi registrado ela, você não pode explorar ela economicamente, com passeios, com visitas. Um parque faz uma churrasqueira e no final de semana vêm os familiares, os amigos e vão cobrar uma entrada para eles fazer a visitação. Não. As unidades de conservação e proteção integral não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica, nem consumo. Você, mas tem uma maçã tão bonita lá, você não pode ir tirar essa maçã, tem que deixar ela lá. Por isso é uma unidade de conservação
proteção integral, proteção completa. Não pode sofrer qualquer tipo de destruição dos recursos naturais. Você não pode cortar uma árvore, você não pode mexer naquela região. Ela é de proteção integral, de proteção completa. Já nas unidades de conservação de uso sustentável, é permitida a exploração econômica dos recursos naturais. Você pode explorar os recursos naturais que tem em determinada região. A resina de uma árvore, você pode tirar a resina de uma árvore para vender, enfim, de maneira sustentável. Você pode retirar os frutos para vender, mas de maneira sustentável. Tem que deixar parte para se renovar. Desde que realizada de forma planejada e sustentável, deve ser economicamente viável, socialmente justa e manter a biodiversidade do local e seus recursos renováveis. Então, você pode sim explorar a área de maneira econômica para tirar sustento, mas ela deve ser planejada, essa ação deve ser planejada e sustentável. Legal? Então, a gente vai discutir sobre essas duas unidades de conservação na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Então o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para essas anotações, responde o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.